Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, queridos amados irmãos, crentes em Cristo Jesus. Hoje é o dia da nossa Santa Ceia. Deveríamos já ter realizado antes, mas ficávamos na expectativa de alguma mudança nos decretos do governo com respeito a estarmos trancafiados em casa. Mas aqui estamos nós, dentro de nossas casas presidiários, porque nossos governantes ainda não entenderam que igreja é atividade essencial, nossos governantes ainda não entenderam que a igreja não multiplica e nem faz proliferar vírus. Igreja é lugar de cura. Pessoas vão à igreja para serem curados de suas doenças e não para proliferar doenças. Mas, enfim, não podemos exigir de pessoas que não têm o Espírito Santo que possam entender, compreender essas coisas. E então aqui estamos nós em nossos lares e hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Eu quero dar ainda alguns avisos antes de iniciarmos a mensagem, antes de trazermos a mensagem que temos da parte de Deus para os irmãos. Gostaria de dar um aviso. Nós estamos em um período de jejum a partir do dia 29, ou seja, a partir de amanhã, segunda-feira, começa o jejum que foi instituído, foi pedido pelo senhor presidente da República e por alguns pastores, sendo porta-voz dos pastores naquela oportunidade, o pastor Silas Malafaia. Um jejum de 21 dias a começar do dia 29. Então nós temos o nosso jejum que vai até o dia 6 de abril e estamos liberados a partir do dia 7 de abril. Porém, quem quiser também dar continuidade até o final dos 21 dias determinados pelo presidente, então esse pode fazer. Pode continuar o seu jejum. Uma vez que o jejum recomendado pelo presidente é um jejum de alimento, que esse é o jejum verdadeiro, o jejum de alimento, então que esse jejum, a partir do dia 29, de segunda-feira, seja feita com abstenção de alimento. Você que não está acostumado, prive-se apenas pela parte da manhã, depois, na hora do almoço, coma direitinho e se for preciso, beba água. Pessoas que não estão acostumadas a jejuar têm grande dificuldade. Mas muito bem. Então nós vamos agora para a mensagem que nós temos da parte de Deus para os irmãos. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, por favor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler com você do versículo 14 até ao 21. 8 versículos que encerram verdades maravilhosas, esclarecedoras para a nossa vida. Mas, primeiramente, vamos falar com o Senhor. Em vez de ler, deixe aberta a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 14 ao 21, e nós iremos agora, então, pedir ao nosso bom Deus que seja Ele a falar aos nossos corações. Pai querido, Pai de amor, mil graças te rendemos ao Senhor, pelo privilégio que nós temos de te adorar, pelo privilégio que nós temos de estar aqui na sua presença para entender sua santa palavra, compreendendo-a, colocá-la em prática em nossas vidas e assim vivermos de acordo com o viver que o Senhor estabeleceu para o seu povo. E sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Amém. Amém.
Vamos à leitura, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, dos versículos 14 em diante, diz a palavra do Senhor. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Se nós formos verificar realmente o amor de Cristo, nosso coração é constrangido a viver para Ele. Quando Deus planejou a criação do homem, primeiramente, Ele planejou um ambiente de excelência para colocar o homem. Assim foi que Deus, primeiramente, fez a terra, e a Bíblia chama para a terra de Éden. Éden não era apenas o jardim, Éden era toda a terra, e a palavra Éden significa delícias. Deus, então, fez um ambiente de delícias para nele colocar o ser humano. Depois da queda, apesar da terra ainda continuar tão bela, mas está muito longe daquela condição original. E é por isso que você vai encontrar na carta aos Romanos, no capítulo 8 da carta aos Romanos, a santa palavra de Deus, do versículo 20 em diante, a santa palavra do Senhor, dizendo assim, Romanos 8, 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, à vontade do homem. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus sujeitou a terra à vontade do homem, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. A terra foi corrompida com a queda de Adão. Para seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, quando nós formos redimidos, na volta a redenção do corpo, a nossa redenção do Espírito já se deu, a redenção do Espírito é chamada de salvação. Nossa alma está sendo redimida em um processo, e isso se chama santificação, e a redenção do corpo se dará na volta de Jesus, quando seremos transformados e teremos um corpo glorificado.
nessa ocasião, a terra que está sujeita a nós, então ela também será transformada naquela sua condição original. Você pode imaginar como a terra era bela? Pois Deus fez a terra, as suas delícias para o ser humano. Além desta terra de delícias, Deus ainda plantou um jardim feito pelas próprias mãos do Criador. Você pode imaginar a beleza desse jardim? E esse jardim era também um pomar, onde ali havia abundância de alimento, e foi ali que Deus deu este lugar para a habitação do homem. O homem, porém, rebelou-se contra Deus. A despeito de todo o amor de Deus, o homem se rebelou contra Deus. Ainda assim, por muito nos amar, o Senhor nosso Deus enviou o seu Filho amado, o seu maior bem, para morrer em nosso lugar. Então o Senhor Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, como nosso representante, ressuscitou dos mortos, como nosso representante, subiu aos céus e está sentado no trono de Deus, à destra de Deus, como nosso representante. O fato de Jesus ter morrido por nossos pecados significa que fomos perdoados de todos os nossos pecados. O fato de ele ter ressuscitado por nós significa que a vida de ressuscitado do Senhor, que é a vida eterna, também foi dada a nós. A vida, tipo de vida que Deus vive, a vida eterna. E também ele subiu aos céus e se assentou à destra de Deus, no trono de Deus, portanto, no governo junto com o Pai. Isto significa que nós também, porque ele o fez como nosso representante, no mundo espiritual somos governantes das nossas circunstâncias. Alguém que é objeto de um amor como esse tem que ser constrangido em seu coração por tão grande amor. Por isso é que Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Irmão, nós ouvíamos falar disso quando ainda não éramos crentes em Cristo Jesus. No entanto, entrava por um lado, saía pelo outro, não entendíamos perfeitamente, mas houve um dia em que o Espírito Santo de Deus nos mostrou esse amor. E foi então que assim nós fomos salvos. Depois que entendemos o amor de Cristo, nós nos sentimos em nosso coração constrangidos com tão grande amor. Este texto da segunda carta aos Coríntios, do capítulo 5, do versículo 14 até ao 21, diz que a compreensão deste amor, diz que este amor constrangedor, ele produz algumas coisas dentro de nós. O que é que esse amor constrangedor, segundo este texto, produz em nós? Primeiro, é o que está no versículo 14, quando diz: um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, nos dá a certeza de que morremos junto com Cristo, porque ele morreu como nosso representante. Esse amor de Cristo constrangedor nos dá a certeza que já morremos para este mundo.
Uma segunda coisa que o amor constrangedor de Cristo produz em nós: o desejo de não mais vivermos para nós mesmos, mas de vivermos para Cristo, uma vez que fomos comprados. Não nos pertencemos mais. Fomos, nós os que recebemos Jesus, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Ele é o Senhor de nossas vidas, é o nosso proprietário. Veja o versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é que diz o versículo 15. De modo que esse desejo de viver para Cristo e não para nós mesmos nos acontece porque nós nos sentimos constrangidos pelo tão grande amor de Cristo por nós. Uma terceira coisa que o constrangedor amor de Cristo produz em nós, aqui no versículo 16 diz: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, nós passamos a ter uma nova visão a respeito dos outros, a respeito das pessoas. Como assim? Antes de Cristo, nós olhávamos para as pessoas com indiferença. Tanto faz como ela vivesse, isso não nos interessava. Não tínhamos interesse no bem-estar delas. Cada um vivia para si mesmo. Mas agora, o constrangedor do amor de Cristo produziu em nós um olhar para as outras pessoas não mais com indiferença pela vida derrotada e fracassada que elas vivem, pela vida infeliz que elas levam. Ao contrário, sentimos compaixão pelas pessoas do mundo, mesmo porque, além de todos os seus sofrimentos que passam na terra, ainda irão para o inferno. E isso enche de compaixão por elas o nosso coração. Então, nós não as olhamos para elas, como diz aqui o texto, não as conhecemos mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. E diz ainda o versículo 16, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste mundo. Esta é a quarta coisa produzida pelo amor constrangedor de Deus em nós. Passamos a ter uma nova visão a respeito do próprio Cristo. Antes de recebermos a Jesus como Salvador e Senhor, tínhamos ouvido falar que Ele morreu por nós na cruz, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele ascendeu aos céus. Tínhamos ouvido o que aconteceu com Ele, mas vivíamos indiferentes a tudo isso. Não entendíamos o que isso também significava. Para nós, Jesus era um homem que viveu e morreu há 2000 anos atrás, que as pessoas diziam que ele morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou e subiu aos céus, mas isso não tinha nenhuma influência nas nossas vidas. E assim vivíamos como se Cristo nunca tivesse existido. Vivíamos como se em nada dependêssemos dele. Depois de esclarecidos do amor de Cristo pelo Espírito Santo, através da pregação da palavra de Deus, nós enxergamos o seu grande amor. Enxergamos o seu tremendo sacrifício por nós. E enxergamos o quanto nós dependemos dele para a nossa vida. Assim, passamos a ter a visão de que Cristo é a nossa vida. Cristo é o nosso tudo. Viver com Ele é viver na bênção. Viver sem Ele é viver em desgraça. Quinta coisa que é produzida em nós pelo amor constrangedor de Cristo. Produz em nós
uma nova criação. É que o versículo 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em Adão, nós somos a velha criação de Deus, que tem como característica viver somente preocupados conosco mesmo, viver ansiosos, viver com medo das dificuldades, viver com vida infeliz, sem paz e com carência de todas as coisas, sem o suprimento necessário para uma vida boa, perfeita e agradável. Em Cristo somos a nova criação que temos como característica viver para Deus, viver para o propósito de Deus, sem preocupação, sem ansiedade, sem medo de nada, com vida feliz, com vida de paz, com suprimento. Em Cristo, que era velho, passou, agora é novidade de vida. Vida boa, perfeita e agradável. Essa é a nova vida que nós temos em Cristo. Na velha criação, deixávamos levar pela vida. As circunstâncias é que nos conduziam. Na nova criação, tomamos a iniciativa de viver pela fé na palavra de Deus para tomar posse de tudo aquilo que Deus já nos deu. Uma sexta coisa produzida em nós, segundo este texto do apóstolo Paulo, é que o constrangimento do amor de Cristo produz em nós o ministério da reconciliação. Esse ministério não é para um ou outro crente. Não. Produz em todos os crentes o ministério da reconciliação. É o que diz este texto aqui da Santa Palavra de Deus. O ministério da reconciliação. Isto é, o desejo de trazer de volta para Deus, para se reconciliar com Deus, todos os homens. Todos os homens. Para que eles sejam salvos e se desenvolvam plenamente no conhecimento da verdade. E constituir com essas pessoas nações espirituais. Então esse é o ministério da reconciliação. Ganhar vidas, fazer discípulos, constituir nações espirituais, trazendo essas pessoas para Jesus. E a sétima coisa, que o amor constrangedor de Jesus produz em nós, leva-nos a andar na justiça de Deus, que foi conquistada para nós pelo Senhor Jesus Cristo. A justiça de Deus é como uma moeda. Moeda tem duas faces. Então, de um lado, nós temos a vida em santidade. De outro lado, nós temos as bênçãos de Deus. Uma moeda, se você pega, por exemplo, uma moeda de R$1 e você decide cortar no meio, a metade não vale 50 centavos, nem a outra metade também. Uma moeda que foi assim cortada ao meio, ela fica sem valor. Do mesmo modo, a justiça de Deus não pode também ser dividida. Por isso, andar em justiça é, por um lado, andar em santidade e, por outro lado, é andar em prosperidade e vitória. Então, o amor de Cristo nos leva a andar na justiça de Deus. Eu vou repetir aqui, para que você tenha bem presente com você, o que o constrangimento do amor de Cristo produz em nós. Primeiro, a certeza de que morremos junto com Cristo, porque Ele morreu como nosso representante. Segundo, o desejo de não viver mais para nós mesmos, mas de viver para Cristo, que nos comprou com o seu sangue. Terceiro, passamos a ter uma nova visão a respeito dos outros. Quarto,
passamos a ter uma nova visão a respeito de Cristo. Quinto, o constrangimento do amor de Cristo produz em nós uma nova criação. Recebemos a Jesus, temos uma nova criação. Sexto, o constrangimento do amor de Cristo produz em nós o ministério da reconciliação. Isto é, decidimos viver como razão de nosso viver, ganhar vidas, fazer discípulos e constituir nações espirituais para o Senhor. Não é para um ou outro crente. Aqui está escrito no versículo 18, 2 Coríntios 5,18, que ele nos deu a todos os cristãos o ministério da reconciliação. E sétimo, o constrangimento do amor de Cristo leva-nos a andar na justiça de Deus. Então você percebeu o que é produzido pelo amor de Cristo, por esse constrangimento do amor de Cristo em nosso coração, quando nós entendemos esse amor. Muitos dos que me ouvem podem estar pensando: eu já entendi o amor de Deus, mas como então eu não estou andando em prosperidade e vitória? Vamos entender muito bem este texto de 2 Coríntios 5, 14 e 21, para andarmos em prosperidade e vitória, que é o que todos nós queremos. Esse texto nos diz que o Pai fez Jesus pecado por nós, para que nós, estando em Cristo, é o que disse o verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, para que, estando em Cristo, sejamos justiça de Deus. Isto é, andemos em santidade, prosperidade e vitória. O cristianismo, irmãos, é vivido por fé. Se cremos que Jesus morreu em nosso lugar, pagando por nossos pecados, se cremos que ele ressuscitou em nosso lugar e que agora a vida de Deus, o tipo de vida que Deus vive, está em nós para vivermos esse tipo de vida, se cremos que Jesus ascendeu aos céus, mundo espiritual, em nosso lugar, e que está assentado no trono do Pai, em nosso lugar, como nosso representante, para que sejamos reis no mundo espiritual sobre todo o que pertence a Deus, então estamos em Cristo. Estamos em Cristo quando cremos que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está sentado no trono de Deus e fez estas coisas como nosso representante, e nós também fizemos isso porque Jesus nos representou nesses atos. Quando vivemos nessa fé, nós estamos em Cristo. E eu pergunto, você tem vivido nessa fé? Você realmente crê nisso? O texto nos mostra, porventura, se há alguma prova de que é a pessoa que vive nisso, uma prova que ela possa apresentar? Qual é a comprovação, segundo esse texto, de que realmente eu creio, de que realmente você crê que todos os seus pecados foram perdoados, que você vive a vida eterna e que tudo já é seu e que você reina sobre tudo no mundo espiritual? Qual é a comprovação disso? A comprovação disso é: se você não vive mais para si mesmo, mas vive para servir a Deus. Essa é a comprovação de que você está em Cristo. Veja o versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Infelizmente, a maioria esmagadora dos crentes continua vivendo apenas para si mesmo. Corre para Deus,
para buscar bênçãos para si, mas não vive para Deus, vive para si mesmo. Agora, vivemos para servir a Deus. Quem serve a Deus presta serviços a Deus. E qual é o serviço ou os serviços que o Senhor quer que realizemos, conforme 2 aos Coríntios? O versículo 18 diz: qual é o serviço? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ministério é serviço. A palavra ministério significa serviço. O serviço da reconciliação. E esse serviço que é ganhar vidas, fazer discípulos e constituir nações para o Senhor Jesus. Esse é um serviço que comprova que nós somos salvos, que comprova que estamos em Cristo Jesus. Se não estamos nesse ministério, então demonstramos que não estamos crendo de verdade na nossa salvação. Irmãos, nós fomos salvos para servir a Deus no ministério da reconciliação, no ministério de ganhar vidas, fazer discípulos e constituir nações espirituais para o Senhor. Agora, que serviços esse ministério envolve? Eu vou citar aqui para você 5 serviços. Primeiro serviço do ministério da reconciliação: interceder pelos perdidos. Irmão, se você é salvo, é porque alguém orou por você, intercedeu por você. Você pode até nem saber quem foi, mas houve uma pessoa ou mais que intercederam em seu favor para você ser salvo. Por que isso é importante? Porque não bastaria alguém apenas pregar a palavra de Deus para você e você ser salvo. Porque quando nós não somos salvos, nossas almas estão nas mãos do maligno. Nosso espírito está nas mãos do maligno. E então, precisamos arrancar das mãos do maligno o espírito das pessoas. E como é que nós fazemos isso? Qual é o instrumento? Oração intercessória. Por isso, este é o primeiro grande serviço que nós prestamos nesse nosso ministério da reconciliação, que é interceder pelos perdidos. O segundo, você está fazendo esse serviço? Está batalhando nisso, meu irmão? O segundo serviço do ministério da reconciliação: evangelizar. Evangelizar. Se você tem dificuldade de evangelizar, convide a pessoa para a reunião evangelística no lar, em que é pregada a palavra de Deus, e leve essa pessoa até lá. Então, evangelizar, pregar o evangelho, a palavra, pregar as boas novas da salvação, as boas novas da libertação para essa pessoa. Terceiro serviço do ministério da reconciliação: discipular. Fazer dessa pessoa que você pregou, intercedeu por ela, pregou a palavra para ela, essa pessoa recebeu Jesus, agora você vai discipular, vai instruí-la na palavra de Deus. Você está sendo discipulado por alguém e agora você vai retransmitir esse discipulado para quem está embaixo de você, até que essa pessoa se torne na semelhança de Jesus. Você está se tornando na semelhança de Cristo e você está ajudando o outro a se tornar semelhante a Jesus no caráter. Discipulado é o terceiro serviço. Quarto serviço do ministério da reconciliação: dar cobertura espiritual. Você intercedeu, você ganhou a pessoa para Cristo,
você discipulou, está discipulando a pessoa, agora você vai cobri-la espiritualmente, por meio de continuar intercedendo, continuar orando por esta pessoa, continuar agora procurando ajudar essa pessoa, ser apoio para essa pessoa, a fim de que ela atinja um patamar de um caráter reto diante do Senhor. E o quinto serviço do Ministério da Reconciliação. Essa obra toda, ela custa recursos financeiros. É preciso ter templo para abrigar as pessoas. É preciso ter pessoas pagas integralmente pela igreja para que elas realizem um trabalho com tempo integral. A igreja precisa disso. Há despesas de luz, de água, de construção, de aluguel, compra de terrenos e etc., envio de missionários e etc. Então, o quinto serviço é custear essa obra com dízimos e ofertas. Se nós não estivermos cumprindo nosso papel, não estamos em Cristo. Se não estivermos cumprindo o nosso papel nesse ministério da reconciliação, não estamos em Cristo. Ora, se nós não estamos em Cristo, não vamos manifestar a justiça de Deus. Nem vamos andar em santidade, como também não vamos andar em prosperidade e não vamos andar em vitória. É preciso colocarmos acima de tudo, em primeiro lugar em nossa vida, o trabalho que Deus nos incumbiu, o ministério da reconciliação, de modo que o salvo é salvo para servir no ministério da reconciliação. Você, meu irmão, você, minha irmã, foram salvos para servirem no ministério da reconciliação. Se não estão servindo a Deus dessa maneira, tenho dificuldade de crer que vocês sejam salvos. Provavelmente vocês não são salvos. Entenda, portanto, que o ministério da reconciliação não é uma chamada apenas para pastores. É uma chamada para todos os salvos. Fomos salvos com essa finalidade. É evidente que o novo convertido não está capacitado a servir a Deus dessa maneira ainda. Ele vai ser capacitado. No entanto, o seu querer, o querer desse novo convertido, deve ser esse. Ele deve querer servir a Deus de todo o coração no ministério da reconciliação. Então, esse querer do novo convertido, Deus leva em consideração como se o novo convertido estivesse servindo a Deus como os demais salvos. Quando nós estamos dedicando nossa vida, acima de tudo mais, ao ministério da reconciliação, Deus nos abençoa com seus milagres na caminhada da vida, até que atinjamos a vida abundante e prometida. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas vamos obtendo os milagres de Deus por meio de nossa fé na palavra de Deus. Assim como acontecia com o povo de Israel no deserto. Não havia água, a água jorrava da rocha. Não havia comida, desceu o pão do céu, o maná. Deus trouxe codornas que alimentaram o povo. As roupas cresciam no corpo dos israelitas. Então, amados irmãos, quando nós estamos dedicados a esse serviço, também milagres acontecem na nossa vida. É por isso que a vida dos crentes é uma vida de milagres.
Passamos por lutas e por dificuldades, mas por meio da fé da palavra de Deus, obtemos os milagres de que precisamos. Porém, se aquele que se diz crente, mas relega a segundo plano o ministério da reconciliação, até faz algum trabalho para Deus, mas isso não é a sua prioridade de vida. Esse vai viver vida muito difícil sobre a terra, porque não está demonstrando para Deus que ele é salvo. Os milagres se tornam quase inexistentes na vida de uma pessoa que vive assim. Então aqui temos esses itens que são do ministério da reconciliação. Mas entre todos esses itens, um que é tratado de modo especial pelo Senhor é o último que nós mencionamos. Custear a obra de Deus com dízimos e ofertas. A falha nesse item é tão grave, e Deus sabia que as pessoas teriam mais dificuldade com isso, que o Senhor dedicou 3 livros em sua santa palavra, especialmente para tratar desse assunto. O livro de Joel, o livro de Ageu e o livro de Malaquias tratam essencialmente disso, dízimos e ofertas. Ainda temos o livro de Levítico, que trata de sacrifícios. Outros livros falam sobre esse assunto, Carta aos Coríntios, livro de Provérbios e muitos outros. No Novo Testamento, Deus fala mais sobre dinheiro, Jesus fala mais sobre dinheiro do que sobre o céu. Justamente porque ele conhece que o coração das pessoas é mais apegado a dinheiro do que a ele, do que ao Senhor. Deus sabe do apego que o homem tem pelo dinheiro. O apego é tanto que muitos homens tornam o dinheiro como sendo seu Deus. O Senhor Jesus chega a tratar o dinheiro e as riquezas como sendo uma divindade. E deu até um nome para essa divindade, entre aspas. Jesus chamou de Mamon para essa divindade. O Senhor Jesus procura nos ensinar que o dinheiro é importante, mas ele não é a solução para os nossos males. Só há uma solução. Só há um Salvador. Só há um solucionador, que é o Senhor Jesus. Mas por ver que o dinheiro domina o coração de muitos homens, Jesus coloca o dinheiro como seu opositor no coração dos homens. Por isso, o Senhor Jesus diz: não podeis servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e a riquezas. Ele não está dizendo que o dinheiro não é importante. Ele está dizendo que quem tem maior importância é Deus e que Deus é poderoso para também nos dar dinheiro. Agora, o dinheiro não pode nos dar Deus e nem pode trazer felicidade e paz aos nossos corações. Pode até contribuir para isso. Quem é, então, o seu Senhor? Você que se diz crente. É Jesus ou é o dinheiro? Você quer saber se é Jesus? Você quer saber se você é salvo? Verifique se na hora da dificuldade você deixa de dizimar. Vem um problema maior, por exemplo, nesse momento. Estamos atravessando um problema maior. Aí muitos crentes pensam assim: a igreja não está funcionando. Quer dizer, o prédio lá não está funcionando, mas a igreja está. Não está funcionando, então não vou dizimar e ofertar. Irmão, você dizima e oferta como consequência do fato que você é salvo. Se você não é salvo, você não dizima. Se você se mantém fiel nos dízimos e ofertas, é porque é salvo. Se na hora da dificuldade você deixa de dizimar, dificilmente você é salvo.
Não é o dízimo que salva. Ele não salva, não. O dízimo não salva. Mas ele comprova quem é salvo. O salvo dizima. O salvo oferta. Quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, ele o fez como uma demonstração de que ele considerava Deus o Altíssimo. Para Abraão, Deus era o Altíssimo, isto é, Abraão considerava que Deus tinha o mais alto valor para ele, era o mais alto, o Altíssimo. Abraão demonstrava com esse gesto, o gesto do dízimo, que ele depositava sua maior confiança em Deus e não no dinheiro, não nas riquezas. Na hora em que ele dizimou para Melquisedeque, era uma hora em que ele estava correndo gravíssimo perigo. Aqueles 4 reis poderosos que ele havia vencido com 318 homens, poderiam tomar conhecimento depois que eles tinham sido vencidos por apenas 318 homens e poderiam vir com toda a ira contra ele. Mas como Abraão confiava em Deus, ele não teve problemas em tirar do seu dinheiro o dízimo de Deus e abrir mão daquilo que o rei de Sodoma queria dar para ele. A Bíblia diz que os salvos andam nas pisadas de Abraão. Se você não dizima como Abraão o fez, então você não é filho de Abraão. Portanto, você não é salvo. Gálatas capítulo 3, versículo 29 diz: e se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esse texto de 2 Coríntios também nos fala da premiação de quem serve a Deus no ministério da reconciliação. Qual é a premiação? Onde é que está? Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você está servindo ao Senhor Jesus no ministério da reconciliação, tendo esse ministério como sua razão de viver, como sua prioridade de vida, então, a velha vida, com todas as coisas velhas, derrota, fracasso, dificuldade sem saída, doenças sem cura, casamento destruído, etc., coisas da velha vida, já passaram de você. Porque agora você está andando em justiça. Então, tudo se faz novo. Aí vem vitória, prosperidade financeira, ministério produtivo, saúde, família harmoniosa e feliz, e tudo mais de bom e belo para uma vida boa, perfeita e agradável. É a premiação de quem realiza bem o ministério da reconciliação. A grande comprovação de que você venceu é de que você conquista ao menos uma nação espiritual para o Senhor. Uma nação espiritual mínima é de 1000 salvos, conforme diz Isaías, capítulo 60, versículo 22. É preciso entender também que há um tempo de aprendizado para chegar ao nível daquela vida na terra prometida, o nível da vida abundante. Por isso, você não precisa também estar se cobrando agora. Assim como o povo de Israel necessitou ser tratado no deserto para poder entrar na vida abundante na terra prometida, assim somos tratados na caminhada até nós alcançarmos a vida abundante. Nessa caminhada, o importante é nunca desistir. O importante é nunca perder a fé. Nunca perder a esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Há uma vida abundante aqui na terra, esperando por você.
Torne-se um obreiro aprovado no ministério da reconciliação. E então você usufruirá a vida abundante prometida pelo Senhor. O Senhor disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E isso é o prêmio da eficácia nesse trabalho do Senhor. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz que essa vida maravilhosa é para nós aqui na terra mesmo, nesta vida que estamos vivendo. Essa é a nossa nova vida em Cristo. Agora, para você realizar com sucesso, com eficácia, o seu trabalho neste ministério da reconciliação, esses 5 serviços no ministério da reconciliação, você precisará de 4 instrumentos sobrenaturais. 4 instrumentos sobrenaturais que Deus disponibiliza para você. Esses 4 instrumentos são fé, poder, amor e unção. Fé vem pelo ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus. Poder vem pela oração. Tanto ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus quanto a oração, fazer isso diariamente com todo o empenho, toda a dedicação. O amor vem pela intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele produz em nós um fruto com 9 gomos. E o primeiro gomo desse fruto é o amor. O fruto do Espírito Santo, produzido em nós, cada vez mais pela intimidade com o Espírito Santo, é o amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o amor é o primeiro gomo. É o que traz os outros. Então é fruto do Espírito Santo. Cultive, portanto, intimidade com o Espírito Santo. Louve a Deus. Viva louvando a Deus. Cante louvores ao Senhor. Jejue para liberar o Espírito. Você vai ganhando intimidade com o Espírito Santo e isso produz o amor que você precisa para ser eficaz na obra. E o 4º instrumento é a unção. A unção vem pela submissão. Você se submete completamente a Deus, se quebranta para fazer toda a vontade de Deus e também se submete às autoridades que Deus coloca sobre você. Na hora que você se submete a Deus e às autoridades que Deus coloca sobre você, há uma diferença nessa submissão. A Deus você se submete irrestritamente, sem limite. Às autoridades que Deus coloca sobre você, você se submete dentro das atribuições de cada uma dessas autoridades. E então aqui nós temos fé, poder, amor e unção. Esses são os 4 instrumentos que vão dar a você a capacidade de executar o seu ministério com absoluto sucesso e alcançar a bênção da vida abundante. Querido irmão, se aqui na terra Deus tem uma vida extraordinária, maravilhosa para cada um de nós, quando nós estamos empenhados no seu santo serviço, quanto melhor será no céu, que é para onde todos nós iremos,
até voltarmos com o Senhor Jesus para governar toda a terra. Há um futuro de glória para você. E só depende de você. Fique com Deus. Que esta boa palavra seja guardada no seu coração. Que o Espírito Santo fale melhor no seu espírito, na sua mente, na sua alma. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, amados. Vamos agora dar início à nossa Santa Ceia. Nós ficamos na expectativa de podermos retornar ao templo, como não foi possível. Por isso, vamos realizar no último domingo, mas a realização da ceia é sempre do primeiro domingo. Então, de modo que nós vamos participar da Santa Ceia agora, e provavelmente nossa próxima ceia será no primeiro sábado e primeiro domingo no templo, porque, segundo notícias que nos chegaram, o governador está considerando as igrejas como atividades essenciais, e então poderemos nos reunir no próximo sábado e no próximo domingo. Aqueles irmãos que anteriormente se reuniam no sábado, então no sábado estaremos reunidos com eles, e no domingo com os demais, e então celebraremos a ceia de abril. Hoje é a ceia do mês de março. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. Vamos ler este texto que costumeiramente lemos por ocasião da Santa Ceia do Senhor. Diz a palavra de Deus: porque eu recebi, do versículo 23 em diante, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus pegou o pão, partiu e então distribuiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, depois que comeu o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir o corpo é você entender, cada um de nós entender, que somos parte de um só corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Se eu e você somos parte do mesmo corpo, então nós devemos estar unidos. Você ama ao seu corpo, sua mão direita não briga com a sua mão esquerda, do mesmo modo. Devemos entender que a igreja, nós somos o corpo de Cristo. E que assim devemos nos amar, nos respeitar e cada um procurar edificar e ajudar e dar apoio ao outro. Quando fazemos assim, estamos entendendo que somos um corpo. Não somos mais vários corpos. Nós somos um só corpo, o corpo de Cristo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Que razão? Porque não entendem. Irmãos que não entendem que nós somos um corpo. E ficam brigando entre si. Ficam de mal um com o outro, com raiva do outro. Ao invés de entender, esse meu irmão é um pedaço de mim.
Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amado irmão, irmã, coloque na sua mão um pedaço de pão. Vamos consagrar este pão para esta finalidade tão importante determinada pelo Senhor. Pai querido, Pai de amor, mil graças te rendemos pelo privilégio que nós temos de estar, Senhor, à tua mesa. A mesa em que o Senhor está à cabeceira. A mesa a qual o Senhor nos convidou para participarmos dela. Que honra, Senhor! Se tantas pessoas se sentem honradas a estar à mesa de algum dignitário deste mundo, muito mais nós nos sentimos honrados estarmos à mesa do Todo-Poderoso, à mesa daquele que está infinitamente acima de cada um de nós, à mesa do Altíssimo. Obrigado, Senhor, por este privilégio, neste instante. Consagro este pão e este vinho para esta finalidade tão importante. E ao comer este pão, meu Pai, estaremos entendendo que é o corpo de Cristo que nós estamos comendo. E este corpo vai se integrar ao nosso. Assim como o pão vai se integrar aos nossos músculos, nossa carne, nossa gordura, nosso sangue, nossos ossos, nossos nervos, assim o corpo de Cristo estará se integrando ao nosso, de modo que o nosso corpo é o corpo do Senhor, que está andando aqui sobre a terra. Consagramos este pão para esta finalidade, consagramos este vinho também, Senhor, para esta finalidade tão importante na sua presença. Esse vinho que é o sangue de Cristo, que nos lavou de todos os pecados e nos reconciliou com o Senhor, meu Pai. De modo que agora nós podemos ter paz com o Senhor. Nós realizamos isso em nome de Jesus. Amém. Irmão, tome seu pão e neste instante, coma do pão e se aproprie de um corpo saudável. E se aproprie daquilo que Deus já deu para você em nome de Jesus. Depois de haver ceado, o Senhor tomou o vinho, e com o vinho em suas mãos, ele então tomou junto com os demais, e disse que esta é a nova aliança no meu sangue, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Havia uma velha aliança, precisávamos cumprir toda a lei, cumprir a lei de Deus, para sermos salvos. Pela nova aliança, Jesus cumpriu toda a lei no nosso lugar. E agora, todos os nossos pecados, presente, passado e futuro, já foram pagos. Então agora somos aliançados para sempre com Deus, a não ser que alguém desista porque não quer mais. Mas da parte de Deus não há desistência. Então agora, em nome do Senhor Jesus, beba deste cálice e tenha paz com Deus para sempre. Amém. Aleluia. Te louvamos, Senhor, e te damos graças por este momento tão importante da tua presença, por esta graça tão gloriosa. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor nos colocou na sua mesa e sobre nós distribuiu sua vida, sua bênção, se aliançou conosco para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos despedimos agora
Você lá na sua casa, se não fez isto antes de ouvir esta palavra, tire um tempo para louvar a Deus agora. E me despeço de vocês neste momento, no nome de Jesus. Fiquem com Deus, e o Senhor é contigo, meu irmão, é contigo, minha irmã, para a mais ampla vitória. Desde que você se dedique ao ministério da reconciliação como sendo a sua razão de viver. Reveja este vídeo quantas vezes forem necessárias para que você aprenda os 5 itens do seu serviço para Deus. E assim possa executar esse serviço da forma melhor possível. E tomar posse também e procurar também se exercitar em ganhar fé, poder, amor e unção. Em nome de Jesus, fique com Deus. Amém.